Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vem para cá então para ficar bem informado. E nós começamos aqui o nosso programa desta quinta-feira falando sobre a dor de familiares, de amigos de Douglas Correia, entregador que morreu ontem em um acidente no bairro Parque Verde aqui em Cascavel. Você que estava acompanhando o nosso Balanço Geral, ontem nós trouxemos ao vivo essa informação, com imagem ao vivo do local, ali no Parque Verde, instantes após o acidente ter acontecido. O motoboy, ele recebeu os primeiros atendimentos, infelizmente não resistiu à chegada, não conseguiu aguentar, pelo menos depois que ele recebeu os primeiros atendimentos de uma enfermeira que estava ali no local. O pessoal chamou o socorro, mas infelizmente, quando as equipes chegaram, ele já estava morto. A gente vai conversar agora com a Rafaela Chuinca, que tem informações para nós. Só ontem foram 2 mortes provocadas no trânsito aqui em Cascavel. Esse motociclista, uma dessas vítimas. Rafa, bom dia para você. Você está no cruzamento, no local onde houve o acidente, é isso? É isso mesmo, Valdinei. A gente está exatamente nesse ponto onde mais uma vítima acaba perdendo a vida no trânsito violento aqui de Cascavel, porque é isso que a gente tem visto aí nos últimos tempos, né? Esse cruzamento, inclusive, alguns motoristas passaram por aqui e informaram para nós que, apesar de ter a placa aqui de sinalização, de pare, é muito complicado pelo fato que acaba sendo difícil a visualização, porque aqui a gente tem um terreno com um plantio. E sem contar que muitos motoristas eles acabam também se confundindo pelo seguinte: nesse trecho aqui, o pessoal que está subindo a Avenida das Torres pode passar direto porque acaba sendo a preferencial. Só que o mesmo não acontece na quadra seguinte. Lá eles precisam parar, né? Quem segue na Avenida das Torres. Então, por isso acaba tendo essa certa confusão. Mas o problema maior que alguns motoristas até relataram para nós aqui nesse cruzamento é o fato aqui da visibilidade, que como a gente está aqui mostrando para vocês, acaba ficando bem complicada aqui por causa dessa plantação, por causa desse terreno. Você comentou, né, a respeito aí desse momento de dor, de tristeza desses familiares. Pois é, a gente esteve por lá hoje pela manhã, a gente conversou com alguns amigos, colegas de trabalho. Afinal de contas, o Douglas, ele trabalhava já há mais de 20 anos, né, nessa profissão. Daqui a pouquinho a gente inclusive vai mostrar essa reportagem para vocês. Só que aqui, mostrando essa situação desse cruzamento, falando a respeito aí de, infelizmente, mais uma vida se perdendo no trânsito de Cascavel, a gente vai contar para vocês agora como que foi esse acidente. O Raul ontem, ele acompanhou tudo isso. Olha só. O acidente aconteceu neste cruzamento no bairro Parque Verde, em Cascavel. Douglas Correia, que tinha 54 anos, seguia pela rua Cipreste e deveria parar neste ponto, já que a preferencial é de quem está na Avenida Antônio Kuczynski, trajeto inclusive que o carro fazia. A frente do veículo ficou toda destruída. Os bombeiros tentaram reanimar o motociclista, que depois da batida ficou inconsciente, mas infelizmente com graves ferimentos acabou morrendo. A pancada foi forte, o cara subiu em alta velocidade. O local já é conhecido pelo perigo. Motoristas relatam o medo. O povo acelera, descendo sentido FAG, e tanto na volta também a gente vê, né, morador aqui há tempo na rua, e o pessoal passa bem rápido aqui na frente da minha casa e é muito perigoso isso aqui. O cruzamento é complicado, viu? Toda vez na hora de passar aqui, mesmo a gente tendo a visão, a gente vai devagar. Ele mesmo já se envolveu em acidente neste mesmo cruzamento. Eu mesmo já acabei batendo no motoqueiro aqui, ó, porque eu tava subindo e ele não viu, passou direto. Inclusive, por ser uma avenida bastante movimentada, onde aconteceu o acidente, nós conversamos com vários moradores que relataram uma certa dificuldade para conseguirem atravessar esse cruzamento. Num primeiro momento, por causa dessa placa, instalada exatamente neste cruzamento. Também ao fundo tem uma horta e acaba dificultando essa visão, porque os moradores relataram o seguinte, que chegam exatamente neste ponto, precisam invadir um pouco a Avenida Antônio Kuczynski para conseguirem enxergar quem está subindo a avenida. Então essa dificuldade, infelizmente, tem preocupado e aumentado o risco de quem precisa passar por aqui todos os dias. Os moradores pedem melhorias e conscientização de alguns motoristas, o que está bem longe atualmente de ser o ideal. Redutor de velocidade ia resolver e consciência do motorista, né? Um bom senso do motorista aí.
Pois é, a gente até procurou a Transitar para saber aí a respeito da situação, né, e passar esses dados, essas informações e essas reclamações dos motoristas. A Transitar informou em nota, inclusive, o seguinte, que o excesso de velocidade por aqui acaba sendo frequente, sim, por muitos motoristas, ou seja, que eles acabam aí realmente andando acima da velocidade permitida, mas que, segundo eles, existe um redutor na via e seria até alguns metros daqui do local. Quanto a essa questão da visibilidade, a Transitar disse que deve enviar uma equipe aqui no local para estar fazendo a avaliação desse espaço, para realmente verificar se há essa falta de visibilidade, para verificar esse problema aí que alguns motoristas acabaram relatando, inclusive nessa matéria aí do Raul, né? Douglas Correia, como eu disse, ele trabalhava, né, como motoboy há pelo menos 20 anos, ou seja, ele era inclusive considerado por alguns colegas de trabalho como o paizão, porque ele tinha 54 anos, era mais velho e era ele ali que acabava dando conselho, inclusive de trânsito para alguns colegas, né, para que realmente trabalhassem com mais calma, que não precisasse desse excesso todo. A gente acompanhou esse momento aí de despedida, um momento muito emocionante por parte de amigos e familiares. Olha só. Todos muito emocionados com a partida repentina. Douglas Correia, de 54 anos, era entregador e morreu trabalhando, vítima do trânsito violento. Douglas, assim como tantas outras vítimas, não é apenas uma estatística. Tinha esposa, filha, neta e amigos. Ele era uma excelente pessoa. Ele realmente faleceu fazendo o que ele amava e por meio do trabalho dele, ele conseguia ajudar muita gente. Conhecido na comunidade, o Douglas gostava de participar de ações para ajudar o próximo. Ele havia mobilizado os conhecidos e estava arrecadando brinquedos para entregar no Natal. Tinha sempre as iniciativas, né? Vamos juntar um dinheiro aqui, arrecadar, pegar um alimento. O pessoal lá no bairro, lá, carente, está precisando de uma cesta básica. O Dogão estava ali, nós fazia aquela correria, nós levava, nós juntava a rapaziada aí, cada um dava um pouquinho. Douglas tinha pelo menos 20 anos de profissão e mesmo sabendo dos riscos no dia a dia do trânsito, era apaixonado pelo que fazia. Inclusive, era visto como o paizão pelos colegas, já que era o mais velho. O Douglas era a pessoa, vamos dizer assim, no meio de nós motoboy, a pessoa mais calma, mais tranquila no trânsito, né? Sempre estava nos aconselhando, né, a questão aí do trânsito, sempre estava ajudando também nas formas aí que nem teve aí questão aí da assistência social, sempre estava envolvido nesse meio e sempre dando uma força aí para nós aí da profissão aí. Uma vez ele me falou bem assim, que ele não tinha medo do trânsito, de morrer no trânsito, de morrer no que ele amava. Ele tinha medo de ficar doente, de morrer de uma doença, de ficar numa cama. Então ele realmente fazia o que amava e o destino levou ele justamente nisso, no que ele amava. Assim foi a última despedida, um corredor de motos e com aplausos. Toda a nossa solidariedade, obviamente, aos familiares, principalmente, aos amigos, aos colegas de profissão e, infelizmente, a gente abre aqui esse nosso balanço geral com um exemplo para que os motoboys, que os motociclistas tenham um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, porque a gente sabe que eles são os principais impactados com a violência do trânsito. Eles não têm como se proteger, diferentemente de um carro, muitas vezes, em que você tem airbag, que você tem toda a estrutura física do veículo, neste caso aqui não. É eles por eles mesmos. O impacto, muitas vezes, nem tão forte, pode significar a morte de uma pessoa, de um trabalhador, de um pai de família, como o que vocês acabaram de ver. Então, toda a nossa solidariedade aos familiares, lamentamos demais. Isso acende mais uma vez o alerta e a importância de seguirmos com tranquilidade nas ruas aqui da nossa cidade. Obrigado mais uma vez, Rafa, pela participação sua, tá? Obrigado aí, daqui a pouco a gente volta com outros destaques.